Esses militares foram enviados para uma ilha deserta para um treinamento de rotina, mas chegando lá eles descobrem que na verdade estão participando de um experimento mortal. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Kill Command, um filme de ação lançado em 2016, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com Mills, uma cientista que desenvolve grandes androides, robôs e outros armamentos tecnológicos. Afinal, ela trabalha na grande corporação Herbinger, e enquanto trabalha em mais um dos seus protótipos, vemos que a loira possui um chip implantado na sua nuca, e com seus olhos, ela ainda consegue manipular toda a sua tecnologia. Repentinamente, ela recebe um chamado do seu companheiro, o Dorn, que envia a ela um dos relatórios extraídos do SAR, que são alguns equipamentos da Herbinger utilizados no centro de treinamento, e o problema é que eles estavam se reprogramando por conta própria. Logo em seguida, Mills conversa com um dos executivos da grande empresa, onde o empresário parabeniza a cientista por ter conseguido produzir mais e mais robôs. E em paralelo, vemos o Capitão Bucks, questionando o porquê da sua equipe estar sendo enviada para outro treinamento, mas o outro militar apenas diz que a Herbinger desejava militares experientes, e o restante dos soldados já estavam em campo. Para piorar, o treino duraria 2 dias, e ele aconteceria no Centro de Treinamento 1, ou seja, o lugar que o Dorn relatou para Mills. E em seguida vemos que a loira acompanharia a equipe para supervisionar o uso da tecnologia da Herbinger e investigar a reprogramação anormal dos equipamentos. Porém, o capitão não gosta nada da notícia e deixa claro que não ia muito com a cara da Mills. Daí conhecemos a equipe formada por Robson, Loftus, Godwin, Cutbill e Hackett. E como a cientista era uma tech, eles também não vão muito com a cara dela, ao contrário do Drifter, que era o mais educado. Acontece que com seus olhos tecnológicos, Mills tinha acesso aos arquivos do exército, e lá ela consegue acesso à ficha de cada um dos soldados que estavam ali, com o nome, endereço e até familiares. E conforme analisa cada um, ela descobre que o Capitão Bucks já tinha finalizado 19 pessoas. E sobre a localização desse treinamento, pessoal, um dos visores que vemos falando sobre essa missão revelam que o destino do grupo dos soldados é uma ilha chamada Chuxia, que é uma área localizada no Estreito de Bering. E pelas coordenadas, os militares foram levados da ilha de Harrod, que é um território russo. Então imagina a treta que isso poderia dar. Afinal, são soldados americanos invadindo uma região de um país rival. Mas voltando ao filme, vemos que com a sua tecnologia, a cientista poderia acessar e hackear todo o sistema de produtos da empresa Herbinger, a ponto dela conseguir até mesmo desativar o rifle que o soldado Robson apontava para zoá-la. E fica bem claro que o clima entre os militares e a cientista é péssimo, porque eles desconfiavam da ciborgue. Afinal, ela já não era mais uma humana comum. Depois de algumas horas de viagem, eles finalmente chegam ao campo de treinamento, que é uma base tecnológica em uma ilha. E enquanto os militares americanos caçam os robôs de teste, Mills estaria ali para avaliá-los. No entanto, ela ainda não revelava sobre o seu verdadeiro objetivo, que era investigar o que estava acontecendo com o SAR. Assim que começam o treinamento, a cientista já havia acessado a rede local para detectar toda a tecnologia da empresa na ilha, mas os drones robóticos que vieram para escanear o grupo de militares foram modificados para serem usados sem um operador, e aparentemente eles serviam apenas para vigilância. E em paralelo a isso, o Drifter estava bem atacante, e tentando flertar com a loira. Ao andarem mais um pouco, Bucks e Drifter finalmente achavam os primeiros obstáculos, que não passavam de 9 andadores sucateados, que seriam usados como bonecos de testes para os militares, ou seja, um treinamento extremamente fácil. Então o grupo cria uma estratégia, e assim cercam todo o trecho da estrada com explosivos, além de se posicionarem no meio das árvores com rifles de alta precisão, e até mesmo um morteiro teleguiado. E assim os soldados conseguem facilmente finalizar os robôs de treinamento, mas no momento em que os militares se distraem com os obstáculos, Mills acaba localizando mais equipamentos. E conforme ela rastreia mais um dos drones robóticos, a loira acaba sendo levada até um grande androide, que estava esperando a volta das outras máquinas, que novamente foram escanear os militares enquanto eles praticavam o exercício. Ou seja, era como se os robôs estivessem seguindo o grupo de soldados a mando do androide. No momento em que o vê, Mills tenta acessar os seus sistemas através da rede local, mas mesmo assim o acesso da loira era recusado rapidamente. Só que nesse momento, a cientista acaba recebendo um upload de várias gravações esquisitas. No entanto, era visível a imagem de um homem sendo finalizado. Acontece que aqueles arquivos causaram um rápido piripaque em Mills, que sequer percebeu que o androide já não estava mais ali. E aqui já começa o problema, né, pessoal? Como é que ela simplesmente deixa passar a informação de que um robô de 4 metros simplesmente está rastreando soldados, e que ainda por cima pode recusar as programações da própria Herbinger? Sem contar que o mínimo que ela deveria ter feito era ter explicado a real situação para o exército. Afinal, eles poderiam se preparar melhor e mandar mais soldados para a ilha. Mas voltando ao filme, após concluírem a primeira etapa do treinamento, os soldados se reúnem para conversar, mas Mills estava distante. Afinal, ela estava tentando entender o porquê dos robôs daquela ilha estarem se reprogramando ao ponto de nem mesmo a cientista conseguir reverter. Então a loira continua acessando a rede deles, em busca de alguma informação importante. Ao mesmo tempo, o soldado Loftus acaba zoando o Drifter, que não tirava os olhos da Mills, como se tivesse uma quedinha por ela. Porém, o sargento apenas a achava interessante. Daí vemos o militar se aproximando dela para conversar sobre o Bucks, que só era grosseiro daquele jeito por ser tímido com as mulheres bonitas. Só que o soldado deixa claro que havia a possibilidade dele apenas odiá-la e pronto. E nesse momento, Mills não esconde que se sentia desconfortável com o fato de que Bucks já finalizou algumas pessoas em suas missões. E ao ouvir isso, Drifter explica que era isso que o capitão não gostava nos robôs, porque as máquinas só se importavam com os números, e nada mais do que isso. Conforme conversam, Mills conta que em sua infância ela foi diagnosticada com paralisia, e como essa doença não
não possui cura, a Harbinger praticamente a usou como uma cobaia para testar a aplicação de um chip tecnológico em humanos, ou seja, aquele dispositivo que vimos na sua nuca é o que a torna uma tech. Logo depois, o Drifter volta para conversar com o Bucks, daí o sargento comenta que até mesmo a Mills estava com dificuldades em retomar a comunicação com a base da ilha e com a central da Harbinger. Porém, essa história não cola para o capitão, afinal os militares foram enviados para um treinamento surpresa, e a cientista, que era a única que poderia se comunicar com a base do exército, parecia estar escondendo alguma coisa deles. Mas algumas horas se passam e Mills está dormindo, e aí vemos que ela conseguiu acessar a visão dos robôs, e como se estivesse em um pesadelo, a cientista acaba vendo que os androides estavam agindo como se estivessem caçando alguma coisa. Afinal, as máquinas estavam observando todos os seres vivos presentes na ilha do treinamento, como Alcis e os próprios soldados. Em paralelo, os militares estão em seus postos para defender o acampamento, e o problema começa quando um dos drones aparecia para Loftus, e antes que o soldado pudesse reagir, o robô consegue escaneá-lo, e vemos que aquilo não era à toa, porque isso foi para revelar a localização do soldado para o androide que Mills havia encontrado na floresta. Ao vê-lo, o Loftus até tenta meter chumbo no robôzão, mas as suas munições nem arranham a blindagem do androide, que consegue capturar o Loftus e em seguida finalizá-lo. O resto do grupo, obviamente, ouve os barulhos dos tiros, e todos se levantam para ver o que estava acontecendo, e ao perceberem que o Loftus havia sumido, o grupo começa a procurá-lo, e até acham que aquilo fazia parte do treinamento, mas após algumas horas, Bucks acaba achando um rastro de sangue no meio da floresta. Dessa forma, os militares andam um pouco mais, e infelizmente acham o corpo do Loftus, que havia sido deixado no meio da floresta, e ao vê-lo, Cut Bill nota que os cortes no corpo do militar eram retos, ou seja, não havia sido um animal ou alguma coisa do tipo. Porém, eles mal tinham tempo para investigarem, porque um dos drones retorna e escaneia Hacht, que logo em seguida acaba sendo alvejada por um inimigo, que nada mais é do que um robô torreta. Só que ao contrário das outras máquinas, esses se mexiam com patas mecânicas e usavam uma munição letal contra os militares. No momento em que o tiroteio começa, Bucks na mesma hora repara que os robôs estavam usando a mesma estratégia e posicionamento que os soldados utilizavam na primeira fase do treinamento, e para conseguirem mudar de posição, os militares usam granadas de fumaça, e conforme se dispersam pela área, Bucks consegue se aproximar pelo ponto cego dos robôs. Daí o capitão até tenta finalizá-los, mas suas balas não fazem nem cócegas às máquinas. Mas mesmo que pudessem acabar com o Bucks ali, os robôs apenas recuam ao vê-lo. Por outro lado, o soldado Cut Bill acaba se perdendo do restante do grupo, e você sabe muito bem o que acontece quando algum personagem sai de perto do restante do grupo, né? Ao tentar entrar em contato com algum parceiro, o Cut Bill acaba sendo escaneado por mais drones robóticos, e mesmo que estivesse atento, o militar não percebe a chegada do androide, que o agarra e manda o robô torreta meter o pipoco na cabeça do coitado. E nessa parte aqui, o grupo de soldado teve uma comunicação péssima, porque foi simplesmente cada um para um lado, e nem sequer decidiram um lugar para fugir. Como eles já sabiam a localização do inimigo, teria sido muito mais simples atirar granadas de fumaça e ter definido um ponto de encontro, o que poderia ter evitado que o Cut Bill fosse de arrasta. Mais tarde, o grupo conseguiu se reunir, e ao conversarem sobre o fato dos robôs serem blindados e mais avançados do que os outros que eles abateram em treinamento, Bucks obviamente pressiona a Mills para mandá-la desativar aquelas máquinas. Porém, mesmo que a loira estivesse conectada na mesma rede que eles, era impossível desligá-los. E outro ponto aqui é que se o Bucks tivesse continuado a interrogar a loira por alguma resposta, eles poderiam descobrir mais sobre as habilidades de análise dos robôs, e também o que a cientista estava escondendo do grupo. Só que o Drifter, de novo, veio para defender a Mills. Logo na sequência, o Robson se aproxima após ter encontrado o capacete de Cut Bill, que estava perfurado pelo tiro do robô. Daí o grupo não tinha escolhas a não ser continuarem sobrevivendo, até acharem uma forma de saírem da ilha. Mas no caminho, o Bucks e o Drifter acabam debatendo sobre o fato dos robôs serem extremamente habilidosos. No entanto, a parte mais curiosa é que mesmo tendo a chance de finalizá-los, as máquinas escolheram poupar o Bucks e a Mills. Depois, o time continua avançando pela floresta, e nesse momento eles acham um campo repleto de alces abatidos, assim como a loira havia visto nas gravações que teve acesso ao dormir. O que quer dizer que as máquinas estavam treinando tiro ao alvo com os animais, para conseguirem treinar e enfrentar os soldados. Em outras palavras, o grupo estava no campo de caça dos robôs, e na mesma hora, Mills acaba descobrindo que o grupo estava sendo rastreado pelas máquinas, que agora apareciam armadas de morteiros, que vão bombardeando toda a área. E quando uma das explosões estava prestes a acertar a Mills, Bucks consegue salvar a cientista, só que isso acaba os separando de Drifter, Golden e Robson. Quando conseguem retomar a comunicação, o capitão leva a androide para um acampamento perdido, e avisa para o Drifter que eles iriam se reunir pela manhã, porque se andassem de noite na floresta, certamente seriam abatidos. Com a chegada da noite, Mills ainda está desmaiada, e o Bucks permanece em guarda contra possíveis inimigos, mas mesmo o militar acaba sendo pego de surpresa quando os drones robóticos apareciam para escaneá-lo, e ao fazerem isso, é claro que era questão de tempo até que o grande androide começasse a persegui-los. Rapidamente, Bucks agarra a loira e se esconde, porque em instantes, o Michael Myers Robocop aparecia para pegá-los, e como dá pra ver, o capitão e a loira se esconderam muito mal, e quando o robozão está se aproximando para finalizá-los, Mills acorda repentinamente e se comunica com o sistema da máquina, que simplesmente vai embora, o que quer dizer que a mulher sabe de algo e está escondendo isso dos outros. E depois de mais algumas horas, Mills desperta, e o Bucks comenta o que é que aconteceu na madrugada, e quando ela questiona o porquê do militar tê-la ajudado, o próprio capitão não sabe lhe responder. Bom, acontece que nessa parte, como a Mills parece não saber explicar o que aconteceu, a teoria de que o próprio robô invadiu os sistemas da cientista é válida.
pálida, e ao ver que se tratava dela, que também é um ser tecnológico, talvez ele tenha decidido poupá-la, assim como fez anteriormente. E depois de mais algum tempo de viagem, vemos que a dupla estava se aproximando da central de controle da ilha, e lá eles encontram Goodwin, Drifter e Robson, que logo se preparam para invadir a base científica. Daí o Bugs tenta entrar em contato com as pessoas que estavam ali para que abrissem as portas, porém como ninguém respondia, apenas Mills poderia liberar a passagem. E é nesse momento que a mulher acaba detectando a chegada de mais inimigos. E aí, assim que os drones robóticos sobrevoam a área, os robôs torretas reaparecem. Assim como os militares fizeram no primeiro treinamento da ilha, as máquinas começam a fuzilá-los, e de longe. E por estarem no alto, elas tinham uma grande vantagem. E fora isso, elas também aprenderam a usar granadas de fumaça, o que só complicou ainda mais a vida dos soldados. No meio do tiroteio, Robson, Drifter e Goodwin correm para se reunir com Bugs e Mills, mas o sargento acaba sendo derrubado no meio do combate, e mesmo assim ele permite que seus parceiros escapem. No entanto, os robôs conseguiram encurralar os militares, e quando estão prestes a finalizá-los, Mills os impede e tenta se comunicar com eles. Por um lado, ao mesmo tempo que as máquinas não atacavam Mills e os outros soldados estavam atrás dela, o androide não tinha piedade do Drifter. Mesmo que o Robinson tentasse agir para ajudar o sargento, suas balas não surtiam efeito, e a loira manda que eles não façam nada, porque ela conseguiria controlá-lo. Só que ao tentar invadir os sistemas do robozão, a máquina consegue reverter a tentativa de controle da loira, e finalmente finaliza o Drifter. E uma curiosidade é que, assim como os outros, o androide sempre ataca suas vítimas com uma lâmina, como se fosse uma configuração para atacar seus inimigos apenas dessa forma. E no momento em que o Drifter se torna a contratação mais cara do Vasco nessa temporada, os robôs simplesmente saem do controle de Mills e partem para acabar com o treinamento deles. Porém, o grupo felizmente consegue ser mais rápido em entrar na base científica para se refugiar, e é óbvio que todos os soldados estão desconfiando da loira. Afinal, os robôs já haviam subido com metade do grupo dos militares, e no começo aquilo era para ter sido apenas um treinamento. E um outro motivo para suspeitarem era o fato deles não terem atacado Mills, ou seja, a mulher estava escondendo informações importantes sobre o que estava acontecendo na ilha. Até Robinson aponta sua arma para a loira, que revela que ela havia desenhado e programado cada uma daquelas máquinas, e por isso achava que poderia controlá-los. Só que por ser uma androide, os robôs não a atacam por estarem confusos sobre ela ser uma humana ou uma deles. Mas todos os dispositivos foram reprogramados de alguma maneira, porque no passado, ela os criou para substituir os soldados dos Estados Unidos nas guerras, para evitar a morte de mais humanos e usar os robôs, que tá na cara que são muito mais fortes que qualquer militar. Aqueles dispositivos eram o EAR, ou seja, estudar, analisar e reprogramar. Então os movimentos e táticas militares dos humanos seriam copiadas e melhoradas pelas máquinas, que se tornaram soldados perfeitos a cada combate. E mesmo depois de tudo que aconteceu, Mills ainda acha que aquelas máquinas poderiam ser usadas para o bem. E galera, hoje em dia o exército americano já utiliza a inteligência artificial como uma forma de apoio nas suas atividades. E esses usos envolvem localizar inimigos, orientar veículos e até treinamentos de tropas. E um exemplo interessante é o cão robô da Força Aérea Americana, que ajuda em operações antidrones, reconhecimentos de área e por aí vai. Mas voltando ao filme, o Bugs confronta a cientista por conta da criação do EAR, porque mesmo que Mills não gostasse da crueldade dos militares, os soldados vão para a guerra e finalizam seus inimigos em nome do seu país, e se sacrificam por pessoas como a cientista. E nessa parte o capitão fala para a loira que indivíduos como ela só ajudam na finalização de mais e mais soldados, afinal a cientista faz parte da indústria armamentista, que só incentiva ainda mais as guerras e os conflitos, segundo o capitão é claro. Em seguida vemos que os robôs estão conseguindo ultrapassar a blindagem da base através de um laser, e em meia hora conseguiriam invadir para finalizá-los. Dessa maneira, os soldados decidem explorar o restante da casa para criarem um plano de defesa, porque seria impossível vencer um confronto direto. Assim, eles acham todos os androides desativados que a Mills criou para agirem como soldados. Na sequência, o quarteto chega até a sala de comando da base, onde a loira acaba falhando em tentar retomar alguma comunicação com a Harbinger, e para piorar, eles encontram vários corpos dos cientistas que trabalhavam ali, só que foram abatidos pelos robôs que se rebelaram. Ao mesmo tempo em que Bugs e Robinson tentavam criar uma estratégia para lidar com as máquinas que logo conseguiriam invadir aquela base, Goodwin, que estava encarregado de cuidar de Mills, acaba se distraindo e permitindo que a loira escape deles. E através disso, a mulher acaba os prendendo na sala. O plano da Mills era reativar um dos robôs, porque como eles tinham uma rede compartilhada de informações, Mills usaria um dos protótipos para entender o porquê deles estariam os atacando, e assim reverter aquela situação. No momento em que a Mills consegue ligar um deles, o robô reporta à sua criadora que o motivo daquela caçada é que os treinamentos humanos eram incompletos e pouco efetivos, por isso simulações eram feitas com munições reais, para que cada pessoa finalizada sirva de motivação para que os demais consigam executar o treino, de acordo com o que a inteligência artificial esperava. Daí descobrimos que foram as máquinas que convocaram um grupo de militares para aquele treinamento, ou seja, os robôs criaram toda aquela situação para conseguirem atrair os soldados e finalizá-los durante o treinamento. E mesmo que Mills tentasse reverter essa configuração, o androide apenas a ignora e começa a reativar as outras máquinas. E para piorar, o androide reporta para sua criadora que não havia previsão para terminar aquele treinamento, ou seja, enquanto houvesse uma criatura viva naquela ilha, os robôs não iriam parar de caçar. Enquanto isso, os outros robôs que estavam do lado de fora conseguem invadir a base, e eles ignoram a presença de Mills, porque continuam caçando os humanos sem parar, até que os soldados conseguem retirar a loira dali e afastar as máquinas com tiros, mas tá na cara que aquilo não adiantaria. Assim os androides facilmente conseguem invadir a sala de comando, e felizmente o grupo
de humanos consegue despistá-los, e ao perseguirem os militares, vemos que os robôs foram cercados por C4s plantadas pelos soldados. Dessa forma, eles finalmente conseguem explodir os inimigos. Daí vemos que um núcleo dentro dos robôs acaba detonando, e isso libera um tipo de pulso energético que afeta o sistema de Mills, que mesmo caindo, consegue reiniciar e continuar sua fuga. A equipe chega a um tipo de cidade abandonada, onde os outros treinamentos aconteceram, e os robôs abateram bonecos de testes e vários humanos que já passaram por ali. E como aquela explosão conseguiu afastá-los, o grupo tinha um tempo para se preparar para a guerra. Enquanto os soldados carregavam seus armamentos, Mills pegou o núcleo de energia da carcaça de um dos robôs que estavam ali, e na sequência vemos que ela ficou extremamente culpada por ter visto as gravações dos seus androides finalizando seus colegas. Nesse momento, Bugs aparece para vê-la e pergunta o que era aquele dispositivo, apenas para a loira revelar que se tratava do EAR, ou seja, o sistema que movia os androides, como se fosse o coração deles. E o pulso eletromagnético que aconteceu quando as máquinas foram explodidas foi provocado por esse núcleo. Essa parte dos robôs é feita para destruir a tecnologia deles caso caíssem nas mãos dos inimigos. E a Mills revela que caso conseguissem detonar o EAR no androide líder, todos os outros subordinados seriam desativados de uma vez por todas. E na mesma hora, o Bugs nota que a ideia da loira era se sacrificar. Agora imagine se ela tivesse falado isso há 2 dias atrás, né? Quando 6 militares ainda estavam juntos e com mais recursos para usarem contra as máquinas. Com certeza eles teriam vencido. Ainda mais que os robôs estavam se adaptando e aprendendo as táticas. Depois, a loira nota que só foram poupados pelas máquinas porque elas queriam que os humanos se armassem para continuarem o treinamento, como um ciclo vicioso. Agora, os militares estão se preparando para agirem, e Mills avisa para Robinson que várias máquinas estavam se aproximando pelo sul, e era literalmente todos os robôs possíveis. Assim, ele começa a derrubar alguns deles com seu rifle de precisão. Por outro lado, Bugs se prepara para enfrentá-los de frente na entrada da cidade, enquanto Goodwin se esconde em um estacionamento para esperar as ordens do seu capitão. E quando o combate finalmente começa, Mills alerta o soldado, que ativa todos os explosivos disparados pelas ruas. Depois que vários robôs caem, Bugs começa a fuzilar o restante deles, ao mesmo tempo que Robinson o apoiava de longe, derrubando outras máquinas que se aproximavam. E os soldados conseguem se virar bem no meio do fogo cruzado, ao conseguirem destruir várias máquinas. O problema é que Mills logo alerta que Goodwin havia sido detectado pelos inimigos, e como o drone o escaneou, era questão de tempo até que o androide achasse ele para finalizá-lo. E quando o soldado começa a correr para não ser capturado, Bugs o segue para ajudá-lo. A questão é que o robozão aparecia para encurralar o Goodwin, que tenta se proteger com seu armamento, mas nada surtia efeito na blindagem da máquina, até que felizmente Bugs aparece para salvá-lo. E em paralelo, o androide recuava ao ver o capitão, só que os outros robôs continuavam a atacá-los, apenas para Goodwin acabar derrubando um dos detonadores no meio do caminho. Já Robinson, que estava dando apoio para o seu capitão, acabou enfrentando muitos robôs ao mesmo tempo, que logo acharam a localização do soldado e acertaram o seu peito. E mesmo assim, o militar continuou os atacando para dar suporte aos seus companheiros. Ao colocar o Goodwin em um lugar seguro, Bugs volta para recuperar o detonador, porém ele acaba sendo alvejado por vários disparos das máquinas, e quando parecia cercado para ser finalizado, Mills aparecia para ajudá-lo e servir de escudo humano, ou melhor, escudo robô, para que os robôs não acabem com o militar. O problema é que o próprio androide líder aparece, e agora ele já não reconhecia Mills como um deles, e sem piedade, ele manda uma das suas torretas acertar a loira, e mesmo caindo, a cientista consegue acionar o detonador, antes que as máquinas peguem o Bugs. Nesse momento, os sistemas da Mills começam a entrar em choque, a ponto de sinalizarem que ela logo seria desativada para evitar vazamentos de dados. A cientista estava próxima de ser finalizada por conta do ferimento que sofreu. Em seguida, o EAR é detonado, e todos os robôs vão ao chão, menos o androide líder, que continua de pé mesmo danificado. E para piorar, Bugs e Mills não conseguiam fugir para longe o suficiente. E quando o soldado tenta combater a máquina para que a loira escapasse, o militar é facilmente derrotado pelo robozão. Ao mesmo tempo, Mills rastejava com as suas últimas forças até o corpo do Robinson, porém as suas forças acabam e a cientista desmaia. Já o capitão era poupado pelo androide, que se aproximava da sua criadora para analisar se ela seria finalizada ou não. E ao escaneá-la, vemos que a loira apenas fingiu desmaio. Afinal, ela estava apenas configurando a tecnologia na arma do soldado abatido, assim como fez no começo do filme. E aí o androide finalmente era finalizado. Acontece que no momento que a máquina é derrotada, o robozão transfere dados para o sistema da loira, que acaba ficando desacordada novamente. No fim, vemos que um avião veio para o resgate do Goodwin, do Bugs e da Mills. E ao abrir os olhos para se levantar, descobrimos que na verdade o androide estava vivo, só que dentro da sua criadora. E galera, uma referência que não dava para passar batido, é que o slogan da empresa Harbinger no filme é The Shape of the Things to Come, o mesmo nome de um dos clássicos de ficção científica da década de 70, que também trata sobre robôs malignos, e curiosamente, os 3 protagonistas são os únicos que podem lidar com uma ameaça das máquinas, assim como aconteceu no Kill Command. E galera, deixa eu dar um recado aqui, eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube, afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa.
força. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, agora que o Android EAR tomou o controle do corpo da Mills, como será que ele vai continuar com o seu plano de conseguir um treinamento militar ideal para os humanos? Me conte o que você acha nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.